Agora nós vamos estudar a segunda parte dos nossos bacilos. Nós vamos ver então agora os bacilos, álcool ácido resistentes, nós veremos as espiroquetas e também os vibriões. Vamos começar então com o bacilo álcool ácido resistente, que são as micobactérias. Essas micobactérias são bactérias aeróbias, imóveis e não formadoras de esporo. Elas são chamadas de bacilo álcool ácido resistentes, por quê? Porque durante a coloração de grã, elas não são descoloridas por álcool ácido. E isso acontece por quê? Porque a parede celular dessas bactérias é diferenciada. É uma bactéria que apresenta parede celular rica em lipídios, e esses lipídios fazem com que essa parede celular seja hidrofóbica, ou seja, nada que seja aquoso consegue ultrapassá-la. Por esse motivo, o álcool ácido não é capaz de conseguir, então, retirar o corante. Isso faz com que essas bactérias sejam resistentes a desinfetantes aquosos. As micobactérias podem ser patogênicas ou saprófitas. Vai depender da espécie. Nós vamos estudar duas que são patogênicas. A gente começa então com o Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria é um patógeno estrito. O que ele faz? Ele vive dentro dos nossos monócitos e macrófagos e ele impede a fusão do lisossomo com o fagossomo. E assim, as células de defesa acabam transportando essa bactéria pelo organismo. A transmissão do Mycobacterium tuberculosis acontece principalmente especificamente por partículas respiratórias. E aí a gente vê que quem tem mais risco de pegar a tuberculose, que é a doença relacionada a essa bactéria, são pacientes imunocomprometidos e não vacinados. Todos nós tomamos essa vacina, ela é dada no primeiro dia assim que o bebê nasce, que é a BCG. Então, as manifestações clínicas relacionadas à Mycobacterium tuberculose são a tuberculose. Essa tuberculose ela é caracterizada inicialmente por uma lesão exudativa aguda pulmonar. Então, o que acontece? Esse paciente começa a ter alterações pulmonares com caseificação maciça e calcificação do pulmão. O que isso gera? O paciente tem muita tosse, e é uma tosse no começo produtiva, por isso que ele é exudativa, tem catarro. Depois disso, a lesão vai se tornando crônica, se o paciente não fizer tratamento, e aí ele vai ter os tubérculos sendo infectados, e aí a caseificação pulmonar vai gerar fibrose. A partir do momento que ele tem fibrose, esse pulmão não funciona mais, esse paciente perde capacidade respiratória. A partir do pulmão, pode acontecer a disseminação da bactéria para outras áreas, para outros órgãos e tecidos. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe. Quais são os principais órgãos e tecidos que podem ser acometidos pela Mycobacterium tuberculosis? A gente vê essa figurinha, não é bonita, eu sei, mas ela mostra as principais regiões que podem ser acometidas. Então, a gente pensa nos ouvidos, tonsila, nos pulmões, o outro pulmão, se houver a contaminação de um pulmão apenas, pericárdio. A gente pensa no sistema nervoso central, ossos, espinha e músculos, intestino, no homem, o epidídimo, na mulher, os ovários, fígado, baço e peritônio, glândulas adrenais, ureter, bexiga, próstata e vesícula seminal. Ou seja, a bactéria consegue se disseminar por qualquer lugar, qualquer tecido praticamente. Aí aqui a gente vê uma figura mostrando o que acontece com o pulmão de uma pessoa que tem tuberculose. A gente começa a ver, o normal é ver essa área que fica escura, que mostra que não tem acúmulo nenhum de secreção, de catarro, e também não há lesão pulmonar. Essas áreas esbranquiçadas são áreas onde o pulmão já sofreu alteração. Então, essas áreas ou sofreram calcificação ou fibrose, então elas não funcionam mais. Por isso que esse paciente vai perdendo a capacidade respiratória. Deste lado aqui, a gente vê o que acontece no pulmão de um paciente que morreu de tuberculose. Aqui nessa área aqui embaixo, ó, não sei se vocês conseguem ver, você tem algumas pequenas perfurações, mas o tecido é homogêneo, marrom. Nessa área aqui de cima, ó, essas perfurações se tornam mais profundas e essa área está esbranquiçada. Por quê? Porque esse pulmão sofreu fibrose.
Além disso, né, da Mycobacterium tuberculosis, a gente também tem o Mycobacterium lepre. Ele é a bactéria responsável pela lepra ou hanseníase, mal de Hansen. Lepra não é usada mais há muito tempo, mas é um nome popular, por isso que a gente vai lembrar dela. A gente vê, então, a transmissão da hanseníase acontece por contato direto com os doentes e por inalação também de partículas respiratórias desses doentes. Isso é uma coisa que pouca gente pensa ou sabe, acha que é só o contato direto. As manifestações clínicas então são mal de Hansen, ou hanseníase ou lepra, caracterizadas por lesões cutâneas, maculares, pálidas e anestésicas. Nessas lesões, a gente vai ver o quê? Destruição das terminações nervosas. Então, esse paciente passa a apresentar anestesia no local de infecção. Ele não sente dor. Neurite, úlceras tróficas, reabsorção óssea e encurtamento dos dedos. É uma doença muito triste porque ela gera isolamento social. Como alguns de vocês sabem, né? Na Bíblia, existe uma passagem que Jesus vai visitar o Vale dos Leprosos. É uma doença muito antiga, muito conhecida e continua existindo hoje em dia, mesmo em ambientes urbanos. O que acontece com esse paciente? Ele vai apresentar este tipo de alteração. A gente vê aqui, ó, encurtamento dos dedos, o paciente perde a falange, os dedos ficam mais grossos, espessos. Aqui, alteração nos dedos dos pés. Aqui a gente vê nas mãos. Nesses outros pacientes, no rosto, qual é o problema? A partir do momento que o paciente se autotoca, por exemplo, para tomar banho, no caso dessa moça, ela passa a mão no rosto para poder tirar o cabelo do rosto. A pessoa vai disseminando a bactéria nela mesma. Aqui embaixo, a gente vê a foto de um senhor que, graças à hanseníase, já perdeu a parte de baixo de uma perna e está com as mãos completamente destruídas, sem dedo. Essa é uma doença que causa isolamento social muito grande. A gente tem que lembrar que se fizer o tratamento, o paciente não vai ficar com essas sequelas, ele vai poder fazer o tratamento antes de ter esses problemas, né? Porque não é um problema estético, você incapacita o paciente também. E isso é importante para poder lembrar que essa doença deve ser diagnosticada rapidamente. Como que eu diagnostico? Uma das dicas é aquelas lesões esbranquiçadas e anestésicas. Se a pessoa não sente, por exemplo, uma agulha naquela lesão esbranquiçada, pode ser hanseníase. E ela deve procurar um posto de saúde. Agora a gente vai falar dos espiroquetídeos. Essas bactérias são um grupo heterogêneo de bacilos gram-negativos, longos, móveis, que são helicoidais ou espiralados. Eles são tortos, curvos, de uma forma diferente. A gente vai falar então da Leptospira, Borrelia e Treponema. Começamos com a Leptospira interrogans. Ela é uma bactéria importante para a gente porque ela é transmitida pelo contato com urina de animais ou seres humanos ou com águas contaminadas com a bactéria. Essa bactéria, ela faz parte da microbiota do sistema urinário de ratos. E o que acontece? A urina de rato, então, é a principal transmissora. Qual a manifestação clínica relacionada à Leptospira interrogans? É a leptospirose, conhecida como doença de Weil. O que a gente vê aqui? Após a penetração da bactéria através de pele e mucosa, a bactéria pode entrar em pele e mucosa íntegra, inclusive. Ocorre uma incubação de 1 a 2 semanas. Depois disso, o paciente começa a apresentar febre variável e ocorre a disseminação hematogênica. Aí o paciente vai começar a apresentar meningite, lesões renais hepáticas, lesões cutâneas, musculares e oculares. Uma coisa característica da leptospirose é a icterícia. A icterícia acontece, mas ela não é um sinal de leptospirose necessariamente. Outras doenças também causam leptospirose, principalmente aquelas em que há acometimento hepático. Além da leptospira interrogans, né, uma outra importante que a gente viu, que a gente ia estudar, é a Borrelia burgdorferi. A Borrelia burgdorferi,
ela é transmitida pela picada do carrapato estrela e ela causa doença de Lyme ou a doença do carrapato ou febre maculosa. Essa é uma doença de evolução lenta que apresenta 3 fases evolutivas diferentes. Na primeira fase, entre 3 dias e 4 semanas, aparece o paciente desenvolve um eritema, que é o que? Uma mancha avermelhada crônica migratória. Então, ela vai inicialmente estar no local da picada do carrapato e depois ela migra para regiões próximas. Esse paciente, a partir daí, vai começar a sentir febre, calafrios, mialgia e cefaleia. Aí, o paciente passa para a segunda fase da doença. Nesse momento, ele vai sentir artralgia, artrite, então ele vai sentir dores articulares, vai ter dificuldade de se movimentar, vai apresentar meningite e alterações cardíacas. Se ele não for tratado e identificado nessa fase, ele vai para a terceira fase, onde vai acontecer o comprometimento crônico desses sistemas, principalmente sistema nervoso e articulações. A febre maculosa mata, certo? E existem reservatórios naturais dessa bactéria. Entre eles, a gente pode citar as capivaras. Então, são animais silvestres. Isso para a gente é um problema, porque eles são animais livres na natureza. Os seus animais domésticos também podem ter febre maculosa, principalmente cachorros. Em gatos é muito difícil de acontecer, porque o gato tem o hábito de se lamber, e se ele tiver um carrapato no corpo, ele vai acabar retirando o carrapato. O cachorro não faz isso, e por isso ele pode ser contaminado. Para ser contaminado, tanto o cachorro quanto o ser humano deve ser picado pelo carrapato estrela. Aqui a gente vê a foto do carrapato estrela. O macho é menor que a fêmea, tá? Por quê? Porque a fêmea tem que fazer postura de ovos. E a gente vê aqui, no caso, o macho tá até meio gordinho, meio avermelhadinho, provavelmente ele se alimentou faz pouco tempo. Aqui embaixo a gente vê o eritema migratório que aparece inicialmente no local da picada do carrapato. Essa doença é uma doença que, após o diagnóstico, ela pode ser tratada, não é difícil de tratar, tanto em seres humanos quanto em animais. Após o período de incubação, o paciente vai começar a apresentar o desenvolvimento de uma lesão que a gente chama de cancro duro. É um condiloma, é uma lesão que é uma pápula ulcerada, de base limpa e dura, não dolorida ou dolorosa, e essa lesão ela apresenta cura espontânea. Vamos ver como ela é. Então, aqui, nessas fotos, a gente vê como essa lesão se parece. Então, a gente vê aqui, na primeira foto, a lesão nos lábios vaginais de uma mulher. Na segunda foto, a gente vê aqui essa segunda foto no lábio inferior, aqui na língua e aqui no pênis. Essas lesões são muito parecidas, elas são úmidas e elas têm uma borda bem definida, só que no lábio que não tá tanto, porque provavelmente esse paciente acabou machucando ainda mais. Depois que essas lesões desaparecem, o paciente entra numa fase assintomática por um determinado tempo, e aí ele vai para a fase secundária. Então, de 2 a 8 semanas após a cura da lesão, acontece erupção cutânea disseminada. Então, a gente vê o aparecimento desse tipo de lesão, que começa geralmente nas mãos e nos pés, e depois se espalha pelo corpo todo. Esse paciente, nesse momento, vai sentir febre, vai apresentar mal-estar, linfadenopatia, que é o quê? O inchaço dos linfonodos, e ele pode apresentar também, neste momento, meningite sifílica, corioretinite, então acometimento da retina nos olhos, hepatite e nefrite. Qual é o problema? Depois de um certo tempo, essas lesões também desaparecem, as lesões cutâneas. A pessoa acha que ela não teve nada. Ela vai entrar, então, na fase de sífilis latente. Durante a sífilis latente, o paciente dificilmente apresenta sintomatologia. Quando ela apresenta, é durante a sífilis latente precoce. Então, de 1 a 2 anos,
após o início da infecção. Apesar de não ter muitos sintomas, esse paciente continua a ser infectante e nesse período podem reaparecer essas lesões cutâneas que a gente está vendo aqui nas fotos. Existe também a sífilis latente tardia, em que você não apresenta sintomatologia nenhuma, mas neste momento ocorre transmissão via sanguínea. O que significa isso? Se essa pessoa doar sangue ou se a mulher estiver grávida, pode contaminar então um embrião ou um receptor de sangue, no caso da doação de sangue. Por esse motivo, nós devemos fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Aqui a gente vê as lesões mucocutâneas que podem acontecer e aqui especificamente a gente vê uma lesão palatina se desenvolvendo. É muito comum isso acontecer. Aí, se esse paciente não fizer o tratamento, ele vai para a sífilis terciária. Aí aparecem lesões granulomatosas na pele, óssea, no fígado e lesões do sistema nervoso. Essas lesões do sistema nervoso fazem com que o paciente desenvolva um tipo de demência que faz com que os médicos imaginem que ele esteja apresentando Alzheimer, porque isso acontece geralmente de 10 a 20 anos após o início da infecção. Então, esse paciente já está entrando na fase de senescência, ou seja, já está se tornando idoso. Temos também a possibilidade, como eu disse para vocês, da transmissão materno-fetal ou materna recém-nascido. Isso daí, dependendo do período em que acontecer a infecção, nós podemos ver abortamento, então pode acontecer o aborto, assim como pode acontecer malformações de diversos tipos. Então, ceratite, pode causar cegueira, dentes de Hudson, nariz em célula e anomalias do sistema nervoso central, além de várias anomalias ósseas. Aqui nessa foto a gente vê os dentes de Hudson, tá? São dentes que parecem molares, mas na verdade são os dentes da frente aqui. A gente vê um bebê que nasceu, porque ele foi contaminado já no final da gestação, ele nasceu na fase de sífilis secundária. A gente vê um bebê natimorto, então ele nasceu morto devido à infecção congênita da sífilis. E a gente vê aqui uma moça com o nariz em cela. O nariz dela acabou não se projetando porque a bactéria destruiu essa parte de cartilagem que faz o nariz se projetar durante ainda o período embriológico. Então, ela teve sífilis congênita. A sífilis congênita ela pode ser evitada como? Através do pré-natal. Porque no pré-natal nós fazemos exames para verificar se a gestante é contaminada e se ela estiver, ela pode fazer o tratamento para evitar a contaminação fetal. Agora, vamos falar de um vibrião. Esse vibrião é um bacilo curvo, tá? A gente vai falar dos víbrios. Vamos começar com o víbrio cólera. O víbrio cólera, ele é transmitido pelo consumo de água e alimentos contaminados com a bactéria, e essa bactéria, ela persiste, por exemplo, em água, por pelo menos até 60 dias. Ela é extremamente resistente às condições ambientais. Então, o que esse víbrio cólera vai causar? A manifestação clínica dele é a cólera. Então, após um período de incubação curto, de 1 a 4 dias, o paciente vai começar a apresentar náusea, vômito, diarreia profusa. O que é uma diarreia profusa? É uma diarreia em que o paciente perde muita água, com cólica abdominal. Esse paciente vai chegar a um ponto que ele não vai ter mais fezes, e quando ele defecar, ele vai acabar excretando o que a gente chama de água de arroz. É apenas líquido e fica esbranquiçado porque são os enterócitos que estão sendo necrosados e acabam saindo junto com a água. Isso faz com que o paciente tenha muita perda de líquido e eletrólitos, sofra uma desidratação severa e entre em colapso circulatório. Esses pacientes, quando chegam a esse ponto, eles podem apresentar anúria. O que significa isso? O paciente não consegue mais urinar. Por quê? Porque ele está perdendo água por via anal. A mortalidade da cólera é entre 25% e 50% e raramente existe resolução espontânea. Na verdade, a maioria dos pacientes devem ser hospitalizados para tentar fazer a reposição de líquidos e eletrólitos. É uma doença relacionada
a falta de saneamento básico, certo? Porque a bactéria é eliminada pelas fezes, então o que acaba acontecendo? Para conseguir evitar isso, as fezes humanas não deveriam entrar em contato com água e alimentos. Além do Vibrio cólera, nós temos aqui a foto. Tinha me esquecido. Aqui a gente vê, ó, uma mulher extremamente desidratada, com os olhos fundos, e aqui nos dedos dela, a gente pode ver o que a gente chama de dedo de lavadeira. Que quando você fica muito tempo com as mãos mergulhadas dentro da água, a pele enruga. Aqui também ela enruga, mas não é porque ela estava mergulhada na água, de tanta desidratação. E aqui embaixo a gente vê um dos principais motivos da cólera existir. Então, a gente vê aqui a senhora, ela está aqui coletando ostras, tá? Essa mesma água onde ela coleta ostras, ela pesca, que ela usa para beber, é a mesma água onde esta casinha que a gente vê aqui em cima, tá? Onde a casa aqui em cima, ela acaba fazendo o depósito de esgoto. Isso faz com que o esgoto caia na água e contamine. Então, são as fezes humanas que geram contaminação. Agora sim. Agora vamos falar do víbrio parahemolíticos. O víbrio parahemolíticos, ele acontece quando ocorre consumo de frutos do mar contaminados. Então, a gente vai pensar em ostras, camarão, vongole. Todos esses frutos do mar podem estar contaminados. Esses animais, eles são filtradores, eles concentram a bactéria. E esse víbrio parahemolíticos, ele sobrevive, ele é encontrado preferencialmente em água salgada. Por isso que o consumo de frutos do mar pode levar à contaminação. O que ele vai causar? Uma gastroenterite aguda, uma incubação de 12 a 24 horas, começa náusea, vômito, cólica abdominal, febre, diarreia aquosa e sanguinolenta. O que você vai pensar que você teve? Uma intoxicação ou que está apresentando uma virose. Se a pessoa parar de se alimentar, parar de consumir esses frutos do mar contaminados, ela vai ter resolução espontânea entre 1 a 4 dias, o que faz parecer ainda mais uma virose. Além dele, temos também o Vibrio vulnificus. O Vibrio vulnificus, ele é uma das bactérias comedoras de carne, que são bactérias que causam necrose extensiva. A transmissão pode ser por consumo de fruto do mar contaminados. Quando isso acontece, é apenas uma gastroenterite aguda que ele causa. A pior parte é quando ocorre contaminação de feridas. Quando acontece a contaminação de feridas, a bactéria que está presente na água do mar, então ela vive em água salgada também, ela vai então chegar no tecido subcutâneo e vai começar a causar necrose na área contaminada. Por isso que ela é chamada de bactéria comedora de carne. O organismo não consegue reagir, essa necrose vai espalhando, certo? Como a gente pode ver aqui na mão, onde a lesão começou nesse pequeno pedaço aqui, e na perna, que começou neste pedaço e nesse, e foi evoluindo. A partir dessas feridas, essas lesões, pode acontecer bacteremia, o que pode levar o paciente a óbito. Por este motivo, essa bactéria é importante, ela deve ser diagnosticada logo no início da infecção.